Olá, boa noite, tudo bem? Sou o David, sou da Igreja Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, do setor Jandaia. Estamos aqui hoje com o Willis Adorador. Boa noite, meu nome é Regiane, sou da Igreja Fonte do Milagre, do pastor Luiz Paulo. Vamos falar um pouco da sua vida, né, Willis? Amém, vamos sim. Quero agradecer a Deus, em primeiro lugar, pela oportunidade, né? Os irmãos terem nos convidado para estar fazendo parte desse projeto e estamos aqui na dispensação de Deus. Até o momento, 27/8, faço parte da Igreja Pentecostal Aliança com Deus, ali na Vila Mariana, a direção do pastor Mauro. Estamos aí há algum tempo cumprindo algumas agendas, até onde Deus permitir. Amém, glória a Deus. Eu tenho algumas perguntas para fazer para você. Eu sei que quando a gente tem projeto de Deus, a gente também tem muita história para contar, certo? A primeira pergunta que eu tenho a fazer para você: há quanto tempo você está na presença de Deus? Irmão, nós somos ali da cidade da Paraíba, então nós nascemos no Evangelho, certo? E a gente veio para o Goiás, eu vim para o Goiás, eu tinha uns 10 anos, e a gente foi crescendo e eu saí para o mundo, por 7 anos eu fiquei no mundo e voltei agora para a presença do Senhor. Totalizando o tempo que eu fiquei no mundo foram 7 anos, então tem 27 anos que eu conheço, eu nasci com esse Evangelho. Williams, qual o sentimento que você tem de ter sido escolhido por Deus? Primeiro, sentimento de gratidão. Tantos com outros dons melhores que Deus nos dá, nos capacita cada um, e entre milhares e milhares eu fui um dos escolhidos. Eu sinto muito honrado. Você está com esse projeto de resgate, mas nada melhor do que falar um pouco com você. Resgate quer saber de trazer. Como você falou, você teve um tempo que você teve no mundo, tem muitas experiências para contar, certo? Sim. Vamos falar muito sobre elas, mas deixe você contar 2 experiências que você teve no mundo. Você pode contar e trazer de experiência para o povo que está nos vendo aqui hoje. As experiências que a gente tem no mundo são muito relativas, mas eu tive algumas assim que eu vi à beira da morte, vamos dizer assim. Uma certa feita eu estava fazendo um show e não conhecia o proprietário da casa, e quando a gente acabou de fazer o show, a gente estava cantando, por eu não conhecer o proprietário da casa, somente as pessoas que conversavam comigo, quando eu fui ali na mesa para agradecer o pessoal, eu fui agredido, o rapaz me levantou, me deu um murro e eu sem saber porque eu estava apanhando. Então naquela hora que eu caí, mesmo no mundo, eu estava pensando, meu Deus, por que eu estou passando por isso aqui? Então assim, a partir daquele momento, eu comecei a ver que ali já não era o meu lugar. Ali já não era o meu lugar, que eu tinha que procurar e voltar para onde eu saí. Williams, a gente sabe que o inimigo sempre é furioso quando a gente tem o ministério de Deus nas nossas vidas. Como você tem um ministério de adorar, de ser um grande adorador, o inimigo já tentou parar você algumas vezes? Você tem alguma história de contar pra gente o que o inimigo já tentou fazer para parar seu ministério? Sim. Várias vezes o inimigo tenta. Isso ele é dia e noite em nossas vidas, né? Para tentar parar, independente de você ter um carro na frente da igreja ou não, o inimigo quer te parar de qualquer maneira. Essa história que eu contei é uma das histórias mais marcantes para mim. Foi o mais marcante para mim, que o inimigo queria ceifar da minha vida, e sem contar que mesmo quando eu não estava na igreja, pessoas falavam, olha, Deus está livrando você. Lembrei de um fato aqui, eu cantando em um aniversário de um coronel, e enquanto a gente cantou, acabou o show, enquanto a gente foi no banheiro, uma senhora me parou, e ela pegou, olhou para mim e falou assim, olha, você tem uma voz linda, sabia? Eu falei assim, obrigado. Aí ela olhou para mim e falou assim, e o plano de Deus na sua vida é maior ainda. E aquele dia, eu confesso que o irmão, a gente estava alcoolizado e tal, eu senti assim no meu coração aquilo doer, e eu falei assim, olha, muito obrigado, eu sei que Deus tem um projeto na minha vida. E quando eu saí, ela segurou no meu braço e disse que nesse mesmo dia, Deus te livrou de um morte de acidente, quando você vinha para cá. Então assim, são diversas tentativas dia e noite que já tem de tentar tirar você. Verdade. Quando a gente tem um chamado de Deus, o inimigo tenta de várias formas parar o chamado que Deus tem pra gente, né? Willis, você já passou por alguma luta com Deus que se deparou que parecesse uma luta que você passou no mundo?
Sim, já sim. Já passei. Eu tinha um ouro na mão, eu tinha, como diz, me fugiu a memória aqui agora o nome da palavra, mas eu tinha uma carta na mão. Quando eu passei uma luta sem Deus, eu estava sozinho. E por mais que eu era arrodeado de pessoas que estavam ali, eu tinha que ter uma noção do meu WhatsApp. Quando eu estava no mundo, eu tinha mais ou menos 1.000 a 500, 1.600 contatos. E no dia que eu precisei de passar, que eu passei por essa prova, por alguma luta, e eu pude olhar ao meu redor e não achar ninguém. Hoje, passamos por luta também, mas o que me alivia o meu coração é saber que eu não estou só. Que eu tenho Deus hoje, que é a minha fonte, a minha estrela. Paulo, o senhor fala que é melhor ter um amigo perto do que um longe, verdade? Porque onde você está perto de cair, os amigos estão ali, você não vai estender a mão para te ajudar. Luiz, quando você tomou sua decisão de entregar a sua vida para Deus, você teve algum medo de amigos, família virar as costas para você? Porque, querendo ou não, quando você é do mundo, você é cheio de amigos. Quando você toma essa decisão de seguir um caminho para Deus, você teve essa preocupação, você teve essa virar as costas das pessoas que eram próximas de você? Na verdade, a gente já sabe o que vai acontecer. Hoje, as pessoas se aproximam de você. Eu falo isso tanto na igreja, como no mundo, como na igreja. Pelo que você tem, pelo que você é. Entendeu? E quando eu tomei a decisão de voltar para Deus, eu sabia que eu estava abrindo mão de muita coisa lá do mundo. E quando eu voltei para a casa do Senhor, eu estava vamos dizer, na minha carreira, eu estava no auge da minha carreira. Eu fazia muitos shows e quando Deus começou a me chamar de novo, eu quis deixar tudo de lado, não se importando com o que as pessoas iam falar. E houve sim realmente na minha família, as pessoas não acreditando na minha conversão, que era fogo de palha, que logo eu saía, que eu não ia aguentar. Mas até hoje eu estou firme e quero permanecer assim até a vida de Cristo. Uma pergunta que ela fez, chama a outra pergunta. Eu tenho certeza que são muitas pessoas, mas alguém muito próximo que você pensou que era seu amigo, duvidou do chamado de Deus para você? Eu creio que sim, porque as pessoas me viam lá fora como, a gente acha que meu nome era Mateus Amorim, que é um nome fictício, né, que a gente criou, e eu tinha pessoas ali que falavam para mim assim, quando eu voltei, cara, se você estivesse aqui com nós, você já estaria rico, sabe? Se você estivesse aqui com nós, cara, você já estava estourado e tal. Então, cara, eu não precisava, eu falava para ele, olha, eu não preciso estourar, eu não preciso, não tem isso no meu coração. Então, assim, as pessoas, alguns amigos meus das antigas, como eu posso dizer assim, eles veem que se eu tivesse até hoje com eles, eu estaria em um patamar maior. Engano deles. Hoje sim eu estou num patamar maior, né? Na presença de Deus, lógico. Né? Você tem assim uma experiência com Deus que foi assim uma das melhores coisas que já te aconteceu, marcante, assim, você não esperava e Deus fez um movimento na sua vida? Tem sim. Isso aconteceu quando eu estava no mundo. Eu estava cantando e no momento que a gente está cantando, tem uma parte que você quer falar, né? Hoje na igreja a gente ministra, coloca a mão no seu coração, adora o Senhor, então Jesus está aqui. Eu até contei isso uma vez aqui no monte, e enquanto eu cantava uma música secular, eu comecei a falar isso. Olha para a pessoa que está do seu lado, né? Fala que ama ela e tal. Só que na hora que eu comecei a falar e tocando, eu comecei a sentir aquele arrepio, assim, subindo. Sabe quando você quer falar línguas estranhas? Quando você vai sentindo assim a presença. Só que eu estava falando para casais ali naquela noite. E de repente eu comecei a falar e eu falando já me vi assim, me ministrando. Parece que eu estava ministrando em uma igreja. Eu fechei meus olhos e comecei a falar para casais. E quando eu senti aquela vontade assim mesmo, eu ia falar línguas estranhas, eu olhei para o lado, né, que ficava um pouco assim do meu lado. E isso, para mim não falar em línguas estranhas aquele dia, eu tive que tomar o uísque. Eu peguei, parei, tomei o uísque, chorei na verdade. Tomei o uísque, coloquei no
e voltei a cantar. Quando cheguei em casa, eu mudei para uma mulher. Então foi assim, eu abandonei Deus, mas Ele nunca me abandonou, né? Independente do jeito que eu estava, que eu me encontrava mentalmente. Para mim foi uma das melhores experiências, cara. E aí eu pensava assim, Deus não me esqueceu. Deus não me esqueceu. Eu senti Ele hoje. Eu senti Ele hoje. Mesmo onde eu estou, eu senti Ele hoje. Eu creio que Deus nos avisa quando a gente está longe da presença do Senhor, sempre Ele dá um jeito de nos avisar que Ele está perto de você, e as coisas que a gente faz desagrada a Ele, mas nem por isso Ele nos abandona, certo? William, para terminar, eu queria saber qual é a diferença você está servindo ao mundo e hoje você está servindo a Deus. Rapaz, a diferença é notória. Hoje eu recebi alguns vídeos e quando eu estava ali no centro, recebi alguns vídeos do meu passado. Eu acho que vai ser até colocado nessa entrevista. E é notória. Quando eu estava lá no mundo, por mais que eu estava rodeado de pessoas, a gente saía muito, de muitos shows, ia para Corumbá, ia para Goiânia, aquele negócio. Mas quando eu chegava em casa às 3 horas, 4 horas da manhã, que eu deitava na minha cama, eu não estava sozinho. Algo faltava dentro de mim. E eu sabia o que era. Mas as pessoas, nós somos teimosos, né? Eu sabia o que era, eu sabia que esse vazio que podia preencher na minha vida era só Deus. Então, esses momentos que eu passei, assim, era uma coisa assim, tipo, falando assim, olha, vem pra cá, o seu lugar é aqui, eu tô te esperando. Parece que eu vi o Espírito Santo de Deus com os braços abertos assim pra mim. A diferença hoje é o seguinte, hoje que a gente vai num culto pentecostal, ou num culto de adoração, que você sente a presença do Senhor, a gente fica comentando 3 dias num culto, e toda vez que você fala 5 dias, 10 dias, por exemplo, a gente fala num culto aqui, né, que a gente estava lá, a gente estava na vigília semana passada, que a gente viu aquele irmão, nós vamos começar a sentir a presença de Deus, porque é uma alegria verdadeira, não é uma coisa momentânea, né, não é coisa momentânea. Então assim, a alegria que a gente tem na presença do Senhor é uma coisa duradoura, ela não se apaga. William, então assim, hoje assim, o que te traz mais alegria igual você está falando pra gente, que a presença de Deus é algo que traz muita alegria na sua vida. E se você tem algum livro que marcou a sua história, a sua trajetória, seu ministério até hoje? Tem uma canção que nós cantamos muito ela, né? E o que me traz mais alegria hoje é poder ser chamado para essa igreja para adorar, sabe? Porque assim, eu não faço, eu não meço esforço nenhum, porque eu saí de um show para fazer outro, saí de um para fazer outro. Então assim, eu já saí para fazer agenda hoje. Por exemplo, me chamam para cantar cedo e aí à tarde tem um evento para mim na igreja hoje. Quando eu penso em desistir, eu penso, meu Deus, mas lá eu fazia isso e era para o diabo, né? Que na verdade era para o diabo. E hoje eu tenho a oportunidade, as pessoas me chamaram, me sinto mega feliz. A gente tem um grupo no WhatsApp, quando o pessoal me liga, me manda mensagem, eu já tiro print e já mando para os meninos, a gente chamar nós para a igreja. E tipo assim, pode ser daqui a 30 dias o evento, e eu já penso que vai ser amanhã, e aquela alegria vem contagiante, sabe? E tem uma canção que antes de eu voltar para a casa do Senhor, eu fui na casa de um amigo meu, até um paizinho meu, Douglas Pai, ele vai estar assistindo esse vídeo também, que ela fala que uma coisa eu peço ao Senhor e a buscarei, que meus pés estejam na tua casa. E chegou um dia que eu estava totalmente perdido, totalmente destruído. E fui na casa dele, todo de bermuda, de brinco, colar, e ele sentado numa rede, e ele olhou para mim e falou: você está angustiado, você está sofrendo. Eu falei: estou. Ele pegou o violão e falou assim: então canta pra mim. E eu peguei o violão e comecei a cantar. Quase não saía a voz. Meus pés estejam
canção que eu cantei e que me fez voltar e que me fez permanecer, e aqui estou até hoje. Veio aqui na minha memória agora sobre família, cara. Como ficou você e sua família? Como você falou, você fazia muitos shows. Como que era essa relação de família, show, mundo e igreja, depois que tudo isso veio? Agora a gente chega numa parte que é dolorida até da gente falar. Mas a minha relação com a família, eu não sabia separar as coisas. Eu queria fazer só shows, mais shows, mais shows, de um pai que era amoroso, já se tornei um pai mais rancoroso, mais agressivo, de um marido que era amoroso, já deixei minha esposa para lá e foquei na cabeça mesmo assim, shows, dias de noite, shows, de um pai que tinha responsabilidade, tornei irresponsável, saía, não tinha hora de chegar e as coisas foram acontecendo. E o interessante disso é que no decorrer dessa caminhada minha no mundo, a minha esposa também nasceu no Evangelho. Então, quando a gente saiu da igreja pela primeira vez, eu saí e ela, como uma boa mulher, veio atrás, né? E sempre me pedia para voltar nesses intervalos. Ela sempre pedia, vamos voltar para a igreja, nosso lugar não é aqui. Só que eu estava ganhando dinheiro. Era uma coisa que vinha fácil, mas que ia embora fácil. Então, assim, eu não queria perder aquilo. Eu tinha carros de luxo para andar, eu tinha casas de luxo para ir, onde a gente ia, todo mundo tratava bem, meus filhos comendo bom e melhor. E assim, só que aquilo hoje, olhando para o que eu vivi, eu vejo que era uma coisa ilusória. Era um momento que assim, eu estava, as pessoas sempre falavam assim que eu pagava de bacana com aquilo que não era meu. Entendeu? Meus filhos andavam de carro, jet ski, tivemos oportunidade de andar de helicóptero, a gente cantava aqui para essas empresas aqui, vários empresários aqui dentro de Anápolis, para eles, shows particulares que a gente fazia, e minha esposa sempre falando, às vezes ela falava, vamos para a igreja, vamos voltar para a igreja, eu não queria, porque ali tinha tudo que eu queria, tinha dinheiro, tinha drogas, né, que isso aí vem mesmo, tinha mulherada, então assim, aquele negócio, aquela bola de neve foi crescendo, e o diabo chegou em mim e me colocou uma venda que eu não queria ver mais nada, a não ser só aquilo que eu estava fazendo. Deixei minha família, deixei meus filhos para lá, a minha esposa para lá, e aí comecei a fazer tudo aquilo que o diabo queria que eu fizesse. Chegou um ponto da minha esposa cansar de tudo aquilo que ela estava vivendo, que foram anos, 7 anos não é 7 dias, não é 7 meses, 7 anos é muita coisa. Então chegou um ponto dela cansar daquilo tudo e nos decidimos nos separar. Eu, como eu achei que eu estava no auge, que não ia faltar nada para mim, aceitei numa boa, eu saí de casa no outro dia, ficamos separados 6 meses e eu tranquilo. Depois a gente teve uma reaproximação, voltamos de novo, ficamos 8 meses. Nesses 8 meses que a gente voltou, eu vivi um dos piores momentos da minha vida, da minha casa, cantando ainda, né? Eu estava cantando onde eu perdi o controle total da minha esposa. Ela não gostava que eu cantava e eu não gostava que ela fazia certo tipo de coisa, tipo, que ela dançasse, que ela usava roupa curta, essas coisas. Então, ela fazia para me provocar e eu fazia para provocar ela. Então era aquela guerra, assim, no meio de shows várias vezes. A gente já saía discutindo, o pessoal via a gente ia para a festa de resenha de amigos e chegava lá, a gente discutia, eu ficava na roupa dela e era do meu jeito. Às vezes eu queria cantar demais, eu queria tirar a camisa, eu queria, sabe? Então assim, aí foi perdendo o controle da minha família. Meus filhos já não me respeitavam mais, porque tinham medo de mim, sabe? Eles descobriram as coisas que eu fazia, começaram a ficar com raiva de mim, então eu comecei a me sentir um cara sozinho dentro de casa. Quando esse momento chegou na minha vida, quando eu vi que eu estava perdendo o controle total da minha família, em vez de eu chegar e tentar apaziguar tudo, eu comecei a mudar. Eu falei assim, vocês não vão me respeitar do jeito que está, então eu vou mudar o meu jeito. Comecei a agredir minha esposa, comecei a agredir meus filhos, não tinha paciência com mais nada. Então assim, eu queria, quando ela decidiu a voltar para mim, da segunda vez que a gente voltou, que
ela queria se separar de novo, eu não queria perder ela dessa vez. Então foi quando eu comecei, por medo, eu comecei a pedir ela várias vezes, com meus filhos mesmo. A gente começava dentro de casa com fé, verdadeiro com fé. Até que chegou um dia que nem eu mesmo aguentei a situação que eu estava vivendo, e ela me pediu para que eu saísse de casa, para que eu fosse embora. Me pediu uma prova de amor. Ela olhou para mim e falou assim: olha, você me ama? Eu falei assim: amo, de verdade, mas isso já tinha umas 3 semanas para um mês mais ou menos que a gente dentro de casa. Sabe o que é você viver dentro de uma casa com uma pessoa, ela te ignorar 24 horas? Se você deitar numa cama e não poder tocar na sua esposa. Se minha esposa chegou a um ponto de, quando a gente estava em casa, que ela tomava banho, que ela entrava no quarto, ela pedia para mim sair. Sai. Porque ela queria que eu fosse embora. Eu ia falar: não, você é minha mulher. Eu falei: não sou sua mulher mais, sai daqui de dentro. E eu não saía, ela ia, pegava, ia para o quarto dos meninos, trocava de roupa ali. Para dormir a mesma coisa, não dormia na cama. Então foram mais de mês nesse jeito dentro de casa, sem conversar. E aí eu já quis deixar mais o show de lado, o pessoal já me ligava para fazer show. E eu, aos poucos, eu fui colocando na cabeça: estou perdendo minha família, estou perdendo. Até arma eu já peguei para matar minha esposa. Os meninos que eu comigo sabem disso, porque ela não me queria mais e eu tinha saído de casa. Vamos voltar para a parte que ela queria que eu saísse de casa. Chegou uma certa feita que já não estava dando mais. Ela não conversava comigo, me ignorava. E a pior coisa que tem para nós seres humanos, para nós homens, ou até para as mulheres também, é ignorar. A pessoa fingir que você nem existe, passar por você e fingir que não nada ali. Então isso eu passei dentro da minha casa. O tempo foi passando, a situação começou a ficar mais grave ainda. Quanto o tempo mais passava, mais agressiva eu ficava. Minha esposa já estava com medo de mim. O amor que ela sentia se tornou raiva. As minhas filhas também já começaram a ficar com raiva de mim. Meu filho nem conversava comigo, conversava mais. Eu tenho um filho hoje que está com 17 anos. E naquele inferno que eu vivia, minha esposa uma vez me sentou na cama e perguntou se eu amava. Se eu amava ela e se eu queria, o que eu mais queria? Eu falei assim: o que eu mais quero é minha família de volta. E ela falou assim: você me ama? Eu falei: amo. E ela olhou para mim e disse assim: se você me ama, eu quero que você me prove. Eu perguntei para ela como. Ela disse para mim: eu quero que você saia daqui de casa. Eu quero que você vá embora. Eu vou trabalhar e amanhã quando eu chegar, eu não quero que você me prove. E eu estava desesperado, porque eu precisava provar para ela que eu amava. Ela tinha que acreditar em mim. Mas depois de tudo que eu fiz, dos anos todos que eu passei, esses 7 anos no mundo, que foram só de sacanagem, vamos dizer assim, humilhei bastante minha esposa, sabe? E hoje ela está comigo, assim, uma mulher guerreira, muita gente, meus amigos sempre falam: rapaz, essa Lívia ela é guerreira. Realmente ela é guerreira, porque tudo que eu fiz, ela descobriu, ela sabe, e hoje, em momento algum, chegou um tempo dela desistir de mim. Desistir de mim, sim, mas o tempo foi passando. E quando ela pediu para mim sair de casa, eu quis provar para ela sim que eu amava. Eu falei assim: beleza. Pedi, pelo amor de Deus, fui na mulher, falei: não pede outra coisa para mim. Eu falei: não quero que você saia de casa, vou trabalhar amanhã e quando eu chegar aqui eu não quero ver mais nada. Pega suas roupas que você tem que levar e sai. E naquele momento eu queria provar para ela de qualquer maneira. Ela saiu à noite, passou a noite toda chorando. Não falava com Deus porque eu não queria, sabe, eu queria minha família, nem pedia para Deus: Deus, não, eu queria minha família ali. Eu achava que eu sozinho ia conseguir trazer ela do meu jeito, sendo agressivo, fazendo coisas que não fazia antes. Quando foi pela manhã, eu peguei minha roupa e saí. Eu trabalhava em um lugar, mexia com cerveja, e nesse lugar, nesse balcão, tinha um quartinho com apenas um colchão velho, bem velho, e tinha muita coisa lá dentro, que era um balcão de caminhão, tinha umas caixas de cerveja, uns pneus lá dentro. E eu cheguei na minha patroa e pedi para ela: você deixa eu ficar aqui por alguns dias? Para mim, esses 3 dias ia perdoar e tal. A patroa falou assim. Quando eu peguei, já trabalhar, já levei minha roupa e entrei para lá. Quando chegou a noite, trabalhei, tomei meu banho. Quando
eu cheguei e vi aquela cama, um quartinho, acho que deve ter uns 2 por 1,5 lá, que eu olhei, eu lembrei, algo falou dentro de mim: cadê os seus amigos? Cadê as pessoas que você aplaudia, as pessoas que eram nativos aqui? Cadê esse povo? Cadê seus filhos? E naquele momento me bateu uma crise de choro tão grande que eu só sabia chorar. Eu olhei, eu botei a mão foi indo, olhava assim, abaixo, para cima. Eles passavam o rabo ali, e eu deitei naquela cama, olhei, teia de aranha assim, meu Deus. E automaticamente eu peguei meu celular e fui olhar as fotos. Eu andei jet ski, eu esquicava, bebendo esquicava, só no meio das pessoas, assim, sabe, de alto nível, mais baixo ali era eu mesmo. E comecei a olhar, e teve uma foto que eu passei, que eu vi a minha família, e caiu a realidade em mim que eu tinha perdido minha família. Eu fiquei por aí 3 dias ali dentro daquele quarto. Eu ia trabalhar, não tinha mais vontade de trabalhar, eu queria ver minha esposa, e quando eu cheguei na casa lá para ver ela, e ela não deixava entrar, e chegou um tempo dele para orar para ela tocar em mim, que eu precisava que ela pegasse em mim, só encosta o dedo em mim, e ela deixava, me pergunta entrar dentro da casa. Foi aí que eu vi que a única solução era voltar para os caminhos de Deus. Durante as minhas entregas que eu fazia, eu chamava o rapaz que estava comigo, da quadra. E quando chegava ali, a irmã que estava doente, comecei a pedir para Deus: Senhor, traz a minha família de volta, traz a minha família de volta, traz a minha família de volta. E nisso passaram 3 meses. 3 meses e eu nessa peleja com minha esposa, e ela não me queria, e foi quando eu voltei para a igreja. E assim, enquanto eu passava por isso, lá fora estava querendo me aplaudir: vamos gravar, vamos cantar, fazer show. Eu já não queria fazer mais show, eu dei um tempo de show, agora eu vou arrumar a minha vida primeiro. Vou tentar recuperar aquilo que eu perdi. Eu tentei sim, voltar com a minha família. Foi muito difícil para mim, sabe? Depois chegou um ponto de não querer olhar na minha cara, repugnar só de ver meu nome, só de ouvir falar meu nome, não queria saber de nenhuma tipo de maneira. Então aquilo ali foi complicado, foi uma coisa muito complicada. Me vi mesmo no deserto, onde o meu foco ali, onde como é que chama aquelas coisas que ficam no deserto, aparece aquelas miragens, me fugiu o nome aqui agora, era Deus. Via no deserto e a minha fonte de água que eu podia achar e beber era Deus. Porque eu me lembrei que a palavra de Deus diz que buscar a Deus, buscar primeiro o reino dos céus, as outras coisas serão acrescentadas. Então eu primeiro resolvi a minha vida espiritual, voltei para a igreja, abandonei quantas pessoas vem cantar aqui comigo, vamos fazer isso, aquilo. Eu precisava achar Deus, eu precisava me acertar com Ele, para me acertar com a minha família, para a gente seguir em frente. Foi quando eu vi que a minha única salvação, a minha única saída era Deus. Foi quando eu fui na casa desse irmão e cantei para ele, cantei esse hino, ele me viu que eu estava totalmente destruído. Fui lá, cantei esse hino para ele, e nós fomos na igreja numa quarta-feira. Eu não me lembro a data aqui, na hora que eu não lembro, mas foi numa quarta-feira, onde o pastor pregava e o tema do pastor era família. O pastor era família. Parece que a mensagem dele era para mim. Você que perdeu sua família, tem gente de família destruída, já está destruindo família hoje, e tal, e eu de cabeça baixa. E quando ele falava família, quando ele falava filhos, ele falava e o flash passava na minha cabeça. Eu vi minha esposa rindo, mas ao mesmo tempo eu vi ela me pedindo embora. Eu via minha filha me abraçando, e ao mesmo tempo eu via minha filha com medo de mim, sabe, por ser tão agressivo dentro da minha casa. E aquele foi batendo aquele arrependimento, e eu não via a hora de ele falar assim: tem alguém nessa noite que quer aceitar Jesus. Quando ele pegou e pregou ali tudinho, eu ali já preparado, sabe, preparado ali, eu falei assim: nessa noite tem ainda, levantei a mão.
falei assim, eu quero. Aí a igreja começou a aplaudir, porque alguns irmãos já sabiam da minha trajetória e foram lá na frente comigo, eu aceitei Jesus e ele falou assim, com Deus eu estou resolvido. Não foi fácil. Eu aceitei com Deus, depois tentei recuperar minha família, passou mais alguns meses, mas Deus me deu tudo de volta. Eu cheguei no ponto de ter perdido o amor pela minha esposa. Eu perdi o amor por ela perdeu o amor por mim. E eu falava assim, se for da tua vontade, da minha família ser restaurada, que tu faça nascer para baixo o amor que eu senti por ela. Porque com o tempo da rejeição dela, isso passou e depois a história virou. Eu não queria mais saber dela. E foi uma coisa, o tempo foi passando e foi criando aquela bola de neve, até que um dia quando ela não me queria mais, ela disse para mim, quando ela resolveu voltar comigo, eu já não queria mais, porque eu já tinha sofrido muito ali, e ela pegou e falou assim, olha, a partir de hoje eu vou para sua casa e só vou sair de lá depois que o divórcio, você assinar o divórcio para mim. Eu falei, beleza, mas eu não queria que ela fosse, porque a gente já estava no mundo, e, sabe, já não queria, já estava na igreja, eu estava na igreja, mas assim, eu não, pelo fato de ter sofrido muito, porque Deus, se não for para a gente dar certo, então sou afasta e tal. Só que Deus foi colocando ela para perto de mim, eu fui vendo que Ele estava restaurando a minha família. Então Deus trouxe ela para perto de novo, passou por muita coisa, e hoje estamos aí, somos 19 anos juntos, tenho 3 filhos com ela, me ajuda, me apoia hoje na igreja, e ela é uma mulher que toda hora que você olha para ela, ela está percebida. Ela não tem vergonha do que eu fiz, mas ela se orgulha do que eu sou hoje. Deixou Deus fazer a obra, deixou Deus fazer a vontade de Deus. Deixou, e hoje eu tenho o prazer de sair para as igrejas e nas agendas dela vai. Minhas filhas, é muito difícil mesmo vocês verem eu numa agenda sozinho. Minhas filhas sempre me acompanham. A minha filha quieta, eu tenho um cara fora também. E assim, aonde eu vou, elas vão. Minha esposa agora parou de vir porque ela trocou o horário de serviço, mas ela sempre está me acompanhando, me apoia, sabe? E hoje nós somos felizes. Hoje eu falo para você, antigamente, para encerrar, eu postava uma foto com ela, você é meu amor, a minha vida e tal, sabe aquela falsidade? Hoje eu comentei uma foto dela no Facebook, onde para mim, que ela é a mulher mais linda do mundo, que eu amava ela, todo isso foi do meu coração, porque hoje eu senti verdade nas minhas palavras. Realmente era Só para mim e para, assim, a gente, nas fotos era beijinho lá em casa era tapa, era soco, era mulher. E outra, ela não ficava por baixo, não, ela também visa, essa aparecendo em mim dentro de casa. Mas aí Deus fez a obra, e hoje eu sou muito feliz. Sou muito grato a Deus pela família de Deus, sou grato a Deus pelo meu ministério, pelos meus novos amigos, não desfaço nenhum que eu conheci, entendeu? Se vier me procurar, vamos conversar. Só que hoje eu tenho Jesus para mostrar para eles. Então, você que está nos assistindo aí, como a história do Willis, adorador, antigamente ele tinha outro nome, talvez até outra identidade para o mundo. As pessoas que lá do mundo hoje veem na igreja, eu tenho certeza que vê um novo homem, uma nova criatura. Talvez você que está nos assistindo também tenha uma história, ou talvez você está sentindo angustiado, esse vazio que ele falou aqui agora. E eu tenho certeza que na presença do Senhor você vai preencher esse vazio. Nós estamos com o projeto Resgate Mais Um. Talvez você é essa pessoa que Deus está nos impulsionando para te chamar para vir para a casa do Senhor. Assim como ele tem uma história de que Deus resgatou ele lá do mundo, Deus está te chamando também. Como ela tem uma história linda para contar, como eu tenho testemunho, Deus não esqueceu de você. Deus tem um projeto na sua vida e nós estamos aqui como discípulo do Senhor para te ajudar. Talvez eu não tenha palavras para falar para você, mas apenas um abraço para falar que pode contar comigo, pode contar com ele, pode contar com ela. Porque assim como o Senhor falou, vai buscar aqueles que estão oprimidos e eu vos libertarei. Então, nessa noite você pode falar no seu coração através do seu testemunho. Falou muito comigo, eu tenho certeza que vai falar.